E aí, Luizão? Fala, Bibi, Beleza, irmão? beleza? Máquina, ó, produtor de conteúdo de milhões Galera, aí. Milhões, opa, milhões. obrigado, Faz os irmão, restaurantes obrigado. bombarem. É isso aí, o foco é esse. A gente tá aqui hoje, Massari Cash, Prazer, Khaled. Habib. E estamos hoje com uma presença ilustre. Eu, Luiz, Luiz Pincer. A máquina de produção de conteúdo. Se você tem um restaurante, se você tem um local que precisa aumentar as suas vendas, liga ali pro... Qual que é o número? Qual que é o número? Tem algum número? Tem um número de cor já? Tem Qual que é o sim. número de cor? Pode passar? Pode Pode passar, falar. já fazer aqui o merchan? Lógico. É 11 98619 0958. Show demais. Vai Depois o falar editor casal aí. de SP lá. Depois o Casal de editor SP. coloca ali embaixo, aí casal de SP no Instagram. No Vou Instagram falar, também. primeira parceria que a gente fez com eles, acho que vocês estavam com 15k, mano. Por aí, foi bem no comecinho, bem no cara. Tem uns comecinho. 2 anos já, eu acho. Primeira parceria já que a gente fez, irmão, eu olhei pro Khaled e falei, irmão, rapaziada, aí vai ser sucesso, mano. Os caras Porque vai... eu lembro do dia que vocês foram na Oroc, eu acho, né? Tem uma que foi na Oroc. Foram os dois que a gente fez Vocês primeiro. tiraram as fotos lá no carrossel, minhas fotos tudo caprichada, profissional. Dá pra ver que vocês se importavam muito com a qualidade do conteúdo. Ah, sempre, cara. E é um grande diferencial, porque é um mercado muito concorrido. Sim. Houve uma grande concorrência, né? Ainda existe, né? Como é que foi essa mudança pra você? Antes você estava fazendo o quê, Luiz? Bom, cara, eu comecei minha trajetória profissional com 16 anos. Assim, antes disso eu sempre fui vendedor, né? Então, porra, meu irmão fazia desenho, ele gostava de anime e tal, fazia desenho do Dragon Ball. Eu pegava os desenhos dele escondido e vendia na escola, sem ele saber. Aí depois de um tempo minha mãe trabalhava vendendo produto de cosméticos, tipo Natura, enfim, Avon na época que era mais forte. E aí ela ganhava as amostrinhas de perfume, eu pegava as amostras, tipo, esvaziava um pouco de cada uma, colocava em outro recipiente, colocava água e fazia outras amostras para vender. Então, eu sempre gostei de vender. Mas minha primeira experiência profissional foi com 16 anos, trabalhei no Santander, na parte de câmbio, fiquei lá 2 anos. E aí saí de lá na época de alistamento militar. Bom, não sei se vocês chegaram a passar por isso, mas é um período que você não consegue trabalhar com, cara, praticamente nada. Nada. Porque os caras querem algum tipo de garantia que você vai conseguir ficar na empresa, por fazer carreira, e não dava. Trabalhar 16 aos 18, depois disso eu fui fotografar, cara. Nada a ver com o ramo que eu trabalhava. Nada. Meu irmão era fotógrafo, e aí ele tinha uma amiga que tinha uma equipe de fotografia em um resort em Minas. E aí, a princípio, ela queria que eu fosse para lá para separar a foto. Então, basicamente, a gente fazia a foto dos hóspedes, sem eles comprarem, para a gente tentar convencer eles a comprarem as fotos depois. E eu fui para separar. Pô, então, tinha, sei lá, 250 apartamentos, você tinha que tirar a foto da criança, identificar a criança através do check-in, separar numa pasta para a hora que você fosse fazer o check-out, estar ali para eu tentar vender aquela foto. Calma aí, Luiz. Muita informação. Caramba, cara. você já fez tudo isso? Com dia até 18 anos eu fiz isso. Caramba, velho. Aí, pô, cheguei lá, eu vi que a diária para quem separava a foto era menor do que o cara que era fotógrafo, mas não sabia fotografar. Aí eu falei, pô, eu aprendo, né? Aí comprei uma câmera da mulher na loucura, nem tinha como pagar, falei para ela que ia pagar parcelado. E aí, pô, eu comprei a câmera, comecei a fotografar para ela e fiquei fazendo isso durante 2 anos, mais ou menos, da minha vida, só full time no resort, E aí, pô, depois disso eu saí da fase de alistamento militar, consegui ser dispensado 1 ano e meio depois. E aí eu trabalhei na parte de telemarketing da Odonton Clinic, que é uma clínica, enfim, odontológica muito grande, estava em São Paulo. Fazia o receptivo, porque eles faziam mídias, né? Que era o comercial de TV e tinha os horários específicos e tinha um pico de audiência. Basicamente o que a gente faz hoje na página, só que eles fazem em mídia, né? E a gente tinha que estar lá para poder atender essa demanda e agendar uma avaliação. Mas hoje você entrega mais resultados, né? Com certeza, com certeza. Era em pico específico, né? Hoje em dia na página, pô, a gente já tem alguns cases de sucesso. Demais, hein? Clientes nossos aqui, inclusive. Exato. A gente fez junto aí. E aí, cara, depois disso eu entrei no Banco Itaú, isso em 2016, como estagiário. E aí eu fiquei lá até 2023. E aí, pô, nesse período eu terminei, né? Já tinha começado a faculdade, fiz minha graduação, pós-graduação, me especializei como especialista em investimento em 2017. Então, pô, era muito fora da curva para a idade que eu tinha. Quando eu tirei a certificação que eu tinha mais 5.500 pessoas no Brasil, só que tinha certificação. Então, eu consegui chegar muito rápido onde eu queria dentro do banco. Tinha um grande diferencial já, né? Exato. Cara, eu era muito novo, já era pós-graduado, especializado já na área que eu queria seguir, né, carreira. E aí eu conheci a parte de marketing gastronômico em 2021. Certo. Foi 21, mais ou menos, porque a gente se conheceu um ano depois da pandemia. Então, eu já tinha algumas referências, né, de páginas que eu acompanhava. Tal, e eu gostava do jeito falar que... alguma delas aí? Tinha o Gabriel, do Sampadicas, como referência. Legal. Assim, ele mudou o mercado, né? Já existia antes dele, mas ele transformou isso, assim, uma verdade absoluta. Eu gostava muito do jeito que ele tirava as fotos, porque eu já tinha um pouco de base criativa da fotografia, porque eu trabalhei durante um tempo. E eu gostava do jeito... E, na verdade, eu queria introduzir isso de uma forma mais humana. Porque
eu não achava legal só ter a foto ali. Então, desde o começo, nosso conteúdo, né, até o conteúdo que a gente mandava para vocês, os parceiros que a gente fazia junto, era aparecendo eu e a Karina, porque a gente gostava de humanizar. Humanizar. Exato. E aí foi quando a gente se conheceu, cara. Fiquei, de 2021 a 2022, basicamente, fazendo trabalho em permuta. Vocês abriram as portas pra gente, vários clientes, né? Então, só voltando ao que vocês falaram do capricho que a gente tinha, cara, era um respeito e um carinho, porque, assim, a gente não era ninguém no ramo da página de dicas, a gente estava começando ali. E a gente precisava de uma oportunidade para ir lá e fazer foto, apresentar nosso trabalho, porque para eu vender para o cliente eu tinha que ter portfólio. E se eu não tivesse como ir até ele, não tinha como eu criar esse tipo de portfólio, né? Exatamente. E aí eu tomei a decisão agora em 2023 de ficar full time, enfim, na parte de marketing gastronômico e na agência também que a gente tem aí em conjunto, que vocês também fizeram parte disso aí de forma direta. A gente Legal, vai comentar legal. na A gente chega aí. também. A gente já chega lá. Já chega lá, eu ia ter Tanta coisa pra falar. É isso que eu ia falar. Primeira vez que a gente tá se vendo pessoalmente também, né? Pessoal, é um ponto válido. Ó, 2 anos de parceria 2 anos de digital, parceria. construindo muitas coisas juntos, cada um crescendo de um lado, né? E até o momento não tínhamos nos visto nem conversado pessoalmente. Isso aí. Pessoalmente. Ele é o sócio mais chato, então fica tranquilo que agora A culpa era dele, né? a culpa era dele, mano, a culpa era dele. Meu, essa trajetória é muito legal. E hoje a página de vocês, da Karina e de sua, como que começou vocês dois juntos? Vocês já falaram, vamos começar junto? Como que foi essa ideia de vocês? A Kaka era advogado, não sei se, né, cara? A Karina era advogada, ela ainda é advogada, mas ela exercia até outubro do ano passado. Legal. Hoje ela já não exerce. Cara, a página começou assim, porque eu queria ter alguma coisa na internet, e eu acompanhava já o Sampa Dicas, né? Era a página, enfim, principal que eu acompanhava na época. E aí eu vi que tinha uma oportunidade de a gente fazer alguma coisa ali. Eu nem sabia que o Gabriel tinha dado um curso no passado. E aí um dia eu tava no trabalho, a Karina também, aí eu liguei pra ela no almoço e falei, tô criando uma página de dicas aqui, já pensei no nome, a gente vai fazer. Ela, mas como assim? Falei, vamos fazer. Qual era o meu nome mesmo? Fui em SP. É isso mesmo. Foi em Até SP, salvo era o aqui no primeiro celular, nome, Isso mesmo, isso mesmo. eu contatar salvo assim até hoje, né? E aí foi assim, cara, tipo, a gente criou e começou a fazer Legal. por conta, né? Aprender por conta, pegar referência, enfim. Meteu as caras. Meter umas caras, meter umas caras. Legal. Esse carinho que você falou, esse carinho, esse respeito, acho que é a palavra certa. Meu, no momento que eu vi isso, não foi nem a qualidade do conteúdo que me surpreendeu, porque realmente é um conteúdo de qualidade, mas no momento que eu vi a importância que você deu pro resultado, pro conteúdo, meu irmão. Gostar. Exato. Eu falei, pô, esse Luiz aqui, eu falei, ainda não conheço o cara. Mas ele falei pro Khaled, que o Khaled faz essa tratativa na RP. Eu falei, meu, Sim. a página deles vai estourar. Eles são parceiros, irmão. Mantém um relacionamento bom com eles, que eles são muito, parece ser muita gente boa. Muita gente boa. Coração bom, sabe? Mesma Quer realmente coisa. fazer algo diferente, Quando- não tá ali só pelo me paga aí, tua foto vai embora. Não. Tinha algo a Até mais. porque no começo não era remunerado, né? A gente fazia em forma de Exatamente, permuta. exatamente. Não, e o próprio quando o Anthony chegou, pô, tô fechando parceria com o Luiz e tal, eu falei, meu, faz super sentido. A gente via uma coisa muito incomum em vocês. Eu Tanto falei, pra mim faz é super normal, sentido. Nem Sim. consigo mais imaginar vocês separados. pra ser Exato. sincero. Cara, porque assim, dentro desse tempo que a gente tá desde 2021, então basicamente um ano, a Karine e eu, né, depois que a gente mudou o nome, fui em SP, depois virou o casal de SP, porque a gente queria abranger outras áreas que não fosse só São Paulo e que a gente pudesse trazer um conteúdo um pouco diferente. Até você me deu essa dica uma vez no começo. Você falou, cara, tenta trazer um tipo de conteúdo que não seja 100% review. É lógico que você não vai trocar o nicho ali da tua página, né? Mas para você poder trazer, sei lá, um pouco de entretenimento, um pouco de conhecimento para o pessoal, que eu acho importante, muita página não faz. Faz, é um grande diferencial. Né? E aí um dos motivos que a gente mudou o nome foi justamente esse, para poder abranger outros mercados. Que massa. E aí, cara, a gente ficou um ano basicamente trabalhando só em forma de permuta, né? Acho que a maioria das pessoas ainda não sabem que as páginas de dicas, né? A maior parte começaram assim e hoje sim ganham para fazer isso, porque você consegue trazer um fluxo de cliente qualificado para o teu cliente. Né? E aí, dentro desse período, cara, eu mandei mensagem para algumas páginas que já existiam, enfim, que já tinham um conhecimento de mercado maior, já estava mais validado. E uma delas foi o paulistano por aí, que foi o Anthony. E, pô, assim, a troco de nada, ele me respondeu, porque eu não tinha nada para oferecer para ele. Eu só precisava, na verdade, de ajuda, pô. Cara, você não tenho palavras para agradecer esse cara. Ele me estendeu a mão, ele e a Mariana. Esse viado tá aqui com Era a pra gente, ele né? estar aqui com a gente. Vacilão, você. Aí, ó. Não vai ser perdoado esse Anthony, perdeu o ponto com o Habib, hein, mano? Com o Habib. Não, mas é isso mesmo. Quando ele me fala... Vamos ter muito podcast, né? Sim, Muita sim, coisa pra claro, conversar, com muito certeza. negócio pra Não, ele vai fazer chá da Casa Nova, aí a gente vai, fica tranquilo. Fazer Já podcast lá, né? Opa! Quando ele falou, pô, o Luiz virou uma parceria aqui, eu falei pro cara, quando eu desliguei a Coco, ele falei, meu, faz super sentido, porque os caras
ambos se importam muito com o resultado dos nossos clientes. Eu vi como perfil dos nossos clientes, né? Falei, pô, ambos se preocupam muito com o resultado, ambos se preocupam com a qualidade do conteúdo que eles vão entregar. Pô, ontem mesmo, essa semana, a gente postou, a Dudu e o Lu do Borges estavam aqui, a gente postou uma foto nessa semana aí do feed que você fez com a K. Meu, a Lu, lá do Borges, já comentou, nossa, a gente fez com muito carinho. Então, eu vejo que vocês têm essa empatia pelo outro lado do cliente. Claro. E eu falo de experiência própria, muita página aqui de São Paulo não tem, velho. Não só de São Paulo, fora de São Paulo também. Veio mais por conta da mídia. Agora virar, é só você começar a fazer review que você vai ganhar dinheiro. Exato. Cara, mas Muita gente. Eu acho que não é sustentável e não é respeitoso com a outra parte, né? Exatamente. Na minha opinião é isso. E assim, o cliente ele pode se tornar recorrente, né? Porque ele com certeza vai anunciar mais de uma vez. Ele não vai anunciar uma vez e vai encher a casa para sempre. Cabe você montar um planejamento para ele. Exato. E na minha cabeça, o difícil não é você vender uma vez, é vender a segunda. Exato. E isso você faz através de resultado, por qualidade no trabalho que você consegue apresentar, enfim. Até no nosso cliente, já teve clientes que você foi 3, 4 vezes. Exato. Tem uns clientes que a gente já fez. A gente vende os parceiros aqui, toda vez, o conteúdo dos caras é bom, né? Já manda. A Lu do Renan, já falei, ó, a Luiz tá lá embaixo, a gente vai já mandar lá no Já Renan. falei, já vai mandar o casal de novo ali. Pô, vai ser um prazer. Opa. Taca pau aí. Bom, já que a gente tinha comentado ali por cima da agência, mas eu queria voltar um pouquinho só num quesito esse teu início, porque eu acho que é uma coisa essencial. A gente fala agora como você tá, a estabilidade que tu tá criando, né? Tu tá crescendo. Sim. Mas ali, mesmo que era permuta, você ainda tinha que ter o deslocamento, Sim. né? Você estava ainda realizando investimento. Onde é que foi a virada ali que você falou, agora deu certo? Agora, foi. Você saiu da incerteza, falou, agora deu certo. Quando foi essa virada de chave pra você? Cara, eu sinceramente no começo duvidava do resultado que a gente podia entregar para o restaurante, porque era um mercado novo, né? Não que seja já um mercado saturado, mas era um mercado muito mais novo 2 anos atrás, quando a gente começou. Sim. E aí eu fazia o trabalho, sempre com muito carinho, porque por mais que fosse permuta, o cliente está disponibilizando tempo, né? A mesa custa para ele, Ainda né? assim, exato, Exato, ele tem um custo ali para o cliente estar investindo gera em uma mim, querendo ou não. expectativa. Exato. O nosso investimento, como você disse, cara, era de tempo e deslocamento, né? Então a gente tinha que ir até o local, às vezes fazia 2, 3 clientes no final de semana, que era o horário que a gente tinha. E aí quando começou a virar essa chave, quando a gente percebeu que eu conseguia fazer aquele público que nos seguia ir até aquele local pela autoridade que a gente criou. Né? Então, o primeiro case que a gente teve de mandar uma mensagem para o cliente e falar, poxa, como é que tá o resultado? Ele falou, bombou a casa. Um deles foi o Machado Moca, fica na Moca, na verdade, é um restaurante. A gente fez, e aí depois a gente perguntou como foi. Ela falou, a casa bombou. Eu falei, mas como assim a casa bombou? A gente tinha, sei lá, 20 e poucos mil, 30 mil seguidores. Aí eu falei, mas como assim a casa bombou? Aí eu fui fazer conta, cara. Eu falei, quanto que será que é o ticket médio, né? Eu fiz uma conta, sei lá, de entrada, prato principal, sobremesa e uma bebida. Vi quanto que era o ticket médio, quantidade de meses que o cliente tinha. Eu falei, caramba. Se a gente conseguiu trazer esse resultado para esse cliente com 30 mil seguidores, imagina quando a gente aumentar e conseguir... Trazer mais relevância, constância, frequência. Exato. E assim, na época era carrossel, né, de fotos. Não era Reels. Hoje Reels, cara... E era o forte de vocês, querendo ou não, né? Você já tirava foto. Eu já tirava foto, então eu consegui juntar isso. E a mudança pro vídeo? Foi uma dificuldade pra você? Foi um pouquinho, cara. Foi um pouquinho. Quando eu olho os vídeos que a gente fazia no passado, nossa... Eu lembro que da nossa primeira a primeira narração... Nossa, era péssimo. Ó, vou ser sincero contigo. Você mandou, eu mandei pra Bibi. A Bibi, isso aí morreu, né, velho? Esqueceram de enterrar. Mas esqueceu de enterrar. Não, era horrível. Eu lembrei esses dias, porque você mandou de algum cliente nosso. Eu falei, caralho, a narração do Luiz tá monstra. Foi da Babo. Da Babo, a narração que tu fez da Babo, 1 minuto e 3 segundos. O que tu falou naquele tempo, rápido, forte, firme. Absurdo. Cara, mudou. Vendeu muito. A mudança do carrossel pro Reels foi um pouco difícil. Porque eu sempre tive uma voz um pouco mais imponente, um jeito mais firme de falar, e não era tanto comercial, né? Tanto quando eu era da parte de telemarketing da Odonto Clinic, meu gestor, ele ouvia as ligações para saber como é que a gente estava. Ele tinha me dado uns feedbacks no passado. Falou, pô, Luiz, eu sei que você tá falando a coisa certa, cara, mas você precisa falar de um jeito que a pessoa... você traga a pessoa para perto, que ela gosta, ela tem a vontade de ir lá na clínica. Exato. A pessoa se atende e fala, pô, gostaria de agendar Rui. Essa clínica tem disponível. Que dia que o senhor quer? Né? Você não vai vender pro cara desse jeito. Não vai, velho. E ainda mais, o Reels tem que ser dinâmico, você tem que contar uma história ali em menos de um minuto no máximo, né? 1 minuto é muito hoje, Exato, né? Quem fica 1 minuto é muito raro, quando tem que ser muito, muito bom. Legal. Eu vejo essas evoluções não só do lado de vocês, a gente tá fazendo uns vídeos agora, e aí eu falei, deixa eu ir lá ver os Reels da HS antigo. Tá dando risada, velho, você dá risada, mas foi o que eu falei pro Khaled. É a mesma coisa. Foi o que eu falei pro Khaled, falei, evolução, irmão, se você estiver fazendo a mesma coisa que você fez há 6 meses atrás, aí você tá com alguma coisa errada. Coisa crítica. Legal. E hoje,
Você já quer ir pra agência ou você quer perguntar? Eu vou Tá, perguntando também, aqui, tá? já. Não, e essa hoje a agência, você se juntou com o Anthony e vocês criaram a Sami Market, Exato. Vocês correto? estavam com uma dor lá de processo, de como fazer, vocês não Cara, sabiam. exato. Como começou? Começou no Anthony também. Por isso Certo. que eu falo que eu tenho uma gratidão eterna por Certo. esse cara. Ele já tinha uma Coração agência demais, na né, época. velho? Não, o Anthony sem Gente palavras, fina. cara. Ele virou meu irmão, Só assim. safado que não vem, mas a gente Só fina. safado. Eu não vou falar olhando no teu olho, mas a gente te ama mesmo assim. Ele já tinha uma agência que chamava, cara, Food for You. Isso, Que isso. era focado em marketing gastronômico. Uhum. E aí ele falou, pô, eu queria uma agência, cara. Você tem cliente que às vezes pede, não pede pra ter alguém pra gerenciar o Instagram. Eu falei, pede, mas não tenho tempo, porque eu trabalhava como CLT na época. Uhum. Falei, cara, eu vou ter que virar 2 e mesmo assim não vai dar. E aí ele ficou, cara, faz, beleza. A gente foi e criou uma agência que chamava Market for B. Certo. Que a ideia era justamente poder atender não só o nicho de gastronomia, Outros restaurantes. nichos. Mais Para geral. poder atender todo mundo. Sim. E aí, pô, sei lá, eu tava na época com 12 clientes, ele já tava com 20 e tantos clientes na agência. E aí a gente tava com algumas dores, né? Não foi nem só uma. Uma delas era processo, porque era tudo feito por nós. Então, a gente que fazia o conteúdo, a gente que postava, a gente respondia direct, a gente que gerenciava. Cara, Tudo. sim, insano. É, insano. trampo. E aí era o Antônio e a Mariana, eu e a Karina. Eram basicamente 4 pessoas, depois que ele colocou mais uma pessoa para trabalhar com ele. E aí a gente conversando, me identificou que tinha a mesma dor. Falei, cara, se a gente tem a mesma dor, a gente tem que mudar. E aí acho que ele foi procurar e tal, e bateu um papo com vocês. Porque, enfim, a gente já via que vocês vinham mudando o processo da HS, né? Enfim, a gente acompanhou desde o começo. Já era um trabalho diferente que vocês faziam, mas que vocês estavam fazendo e que estão fazendo agora, vocês estavam otimizando muito mais, estavam conseguindo escalar, era uma coisa que a gente não tinha mais como fazer. Falei, cara, para eu sair de 12 para 20 clientes, eu vou ter um treco, vou perder meu casamento, sei lá, alguma coisa vai acontecer aqui, porque eu não vou ter tempo. E aí foi quando a gente levantou a mão e pediu ajuda, porque Legal. não tava dando. E hoje, o que você encontra? Claro, processo, já sei, equipe, mas o que você encontra que você fala, pô, esse é um dos maiores diferenciais, não vou nem falar das dificuldades, porque a gente chegou lá, mas os maiores diferenciais que você vê, que você pode trazer com essa agência para os seus clientes hoje? Cara, resultado. Legal. Resultado. Porque eu consigo transformar o Instagram, mesmo que ele queira um trabalho só orgânico para a gente poder fazer conteúdo, que não é o ideal, né? A gente consegue transformar o Instagram dele numa vitrine. Né? Se a gente leva um influenciador lá, consequentemente a gente vai gerar fluxo para esse cliente. Dependendo do influenciador, cara, ele pode ganhar 10, 20 mil seguidores em uma única postagem. Vocês sabem bem disso. Dependendo do produto que ele tem, o diferencial que ele tem, enfim. O problema não é a gente levar fluxo, é esse seguidor ficar engajado, se tornar um cliente dele, né? Porque, pô, sei lá, aí você faz o trabalho para um cliente, levam milhares de seguidores para ele, o cara posta uma foto a cada 15 dias, ele a posta cada a foto do nariz dele, assim. só tem comendo. foto dele e tal, que era o caso de um cliente que a gente tinha na agência. Então, a gente consegue levar resultado para o cliente. Cara. Legal. E essa dor eu vejo muito empreendedor, ele fala, pô, chamei o cara lá, ele deu um resultadinho, mas não foi aquilo. Aí eu falo, beleza, abre a página aí, deixa eu ver. Perfil. Abre a página aí. Então, a gente já, quando o cliente vem com essa dor, eu falo, não, tem alguma coisa errada. Principalmente, por exemplo, tem um restaurante árabe que ele me chamou e... Engraçado, né? Restaurante árabe não é... Mas, você tá no quintal de casa. Né? Então, não tem um árabe ainda, você acredita? a gente não tem um árabe, né? Um restaurante árabe. É um nicho mais... Acho que tá pintando um aí de um primo mais nosso fechado, agora. cara, esse nicho. É mais fechado. E ele... É desse aí que eu tô falando. E ele... Pô, ele falou, chamei o Anthony aqui. Acho que até o Anthony tentou fechar com ele um tempo atrás. E aí, eu tinha visto o Anthony lá, só que ele falou, não, tô tentando fechar. Eu falei, não, então não vou, né? Você pode seguir. Só que ele me chamou, ele é primo de um primo meu. Tipo, cara, é primo, é todo primo. Aí primo não tem jeito. Fala, Anthony, desculpa, irmão. Não, mas... Pô, não, aí tem uma conexão diferente, mas, não dá pra competir. Mas é porque eu tô pontuando. Ele chegou em mim e falou, pô, o Anthony postou, me deu um resultado no dia, aí depois... Aí eu abri a página dele, mano. Todo vídeo é ele... Tá a carinha dele lá. Ele na dança do ventre ali, e ele falou, primo, isso te ajudar, hein? É um restaurante que ele serve com as mesinhas na calçada e tal. Alibaba. Foi o melhor árabe que ele já provou. É porque ele é libanês mesmo. É, de lá mesmo, raiz. Ele sabe o que tá fazendo. Quando você vê um restaurante que o cara... Você vê um restaurante árabe, a primeira coisa que você pergunta se é árabe. Se o cara falar, não, irmão, você já sai andando, porque é pai, entendeu? Então eu já faço esse filtro. Mas é engraçado, porque eu já tive clientes, a gente tá falando de alguns aqui, eu já tive clientes que hoje não são mais clientes, mas que não levavam o seu trampo a sério, mano. Sim. Falava, não, trabalhar é pegar busão 8 da manhã e... Tive cliente que chegou e falou, com essas palavras vai comer aqui. minha comida ainda aqui de graça, ele que tem que pagar pra comer minha comida. E eu querendo dar resultado de uma outra ponta, preciso construir case.
Eu vou lá, vou conversar com o Luiz, pedir, por gentileza, pra ele me ajudar a topar a permuta. Da mesma forma que você tem uma gratidão por nós abrirmos essa oportunidade, você também ajudou muito nós. Com naquela certeza, época, muito. com certeza. Aquela permuta pra nós, o valor, o case que ela construiu, aquele Fazia conteúdo muita de qualidade. diferença. Naquela época não tinha um tal de Juan lá produzindo conteúdo pra gente, não. A gente dependia muito do conteúdo dos influenciadores. Com certeza. E era o Habib brincando de... De gimbal, de gimbal. Comprou o gimbal, pronto, virei produtor de conteúdo. A minha dúvida é, como que você ultrapassou isso? Porque eu sei que era uma dor. Hoje nem tanto, mas porque hoje já, como você falou, já muitas páginas, hoje a galera já enxerga isso. Sim. Mas um ano atrás não era assim, irmão. Como que você conseguiu superar isso? Cara, cases, Tá. quando a gente conseguia trazer cases pro cliente, mas se eu pegar lá no começo, o primeiro cliente que a gente fechou, que a gente não tinha case nenhum, eu vendi confiança para ele, cara. Era o primeiro cliente que a gente fechou na agência, se chama Dom Pizza. Ele ele tem um delivery de pizza que funciona de domingo a domingo. Domingo a domingo não fecha nem um dia até as 4 da manhã. É cliente de vocês, né? É cliente nosso. Legal, cliente nosso da agência. massa. Foi o primeiro cliente que a gente fechou. Só que quando eu cheguei para conversar com ele, cara, eu já trouxe uma estrutura para ele de agência que ele não tinha, né? Uma nova E assim, realidade. já era uma nova realidade, mesmo sendo muito mais básico do que a gente faz hoje. Só que eu trouxe para ele os diferenciais de negócio dele que ele não conhecia. Então, o que eu fazia com o cliente era apresentar para ele o que ele poderia, como que a gente poderia transformar o negócio dele em cima do que ele já tinha hoje. Cara, então, é tanto que a gente pegou a página do cliente com 2.000 seguidores, hoje ele tem mais de 30 mil, assim, foram páginas lá, obviamente, trouxe fluxo de seguidores. É o trabalho, faz parte. Mas, cara, a gente transformou ele, assim, em um case de sucesso absurdo, porque ele já tinha um baita produto. Só que o feed dele era isso, era só foto dele. Era vídeo dele. Tinha uma pessoa que fazia pra ele, mas só mostrava ele. Você entrava no feed, era só ele. Teve uma pizzaria que entrou em contato com a gente lá da Zona Oeste. O cara só tem Reels dele comendo a pizza. Cara. Eu falei que o cara que é o garoto propaganda, ele quer virar famosinho, não são nem explicação. Exato. E aí a gente começou a mostrar esse cara, por exemplo, da pizzaria, cara. Ele funciona até as 4 da manhã. Olha, depois o cara vai brigar com a gente, ó. Peraí, nada contra, tá? Só não prejudica meus clientes. Exatamente. Ele já tinha um puta case, a gente provou, o produto era muito bom, cara. A gente fazia os vídeos dele num cenário que a gente montou em casa, batia 60, 100 mil. Teve um vídeo dele que bateu 300 mil views com 7 mil seguidores na época. Caramba. Então, assim, tanto que hoje ele tem 2 salões, cara. E aí, quando eu converso com ele, eu falo, cara, teu produto é excelente, mas a gente precisou só mostrar teu produto pro mercado, né? Você já tinha um baita diferencial. Com certeza. Mas, respondendo a tua pergunta antes disso, eu mostrava pro cliente o que dava pra gente fazer com o que ele tinha na mão. Ó, dá pra gente chegar lá, ó. Você mostra o que conseguia agregar. Você vendia, mano. Eu vendia pra ele, cara. Eu vendia quando eu chegava pra ele e falei, cara, a gente vai transformar teu negócio, eu vou transformar teu negócio numa vitrine, só preciso que você me dê um prazo de 3 meses e confie no nosso trabalho. Que massa. Ok? Que legal, a gente na HS foi assim também no início. Hoje, eu falo pro cara aí, hoje não dá graça. O cliente chega com a gente pra fechar o lead. Vocês pegam pesado. Aí eu já mostro um, mostro outro. Aí o cara fica, nossa. Aí ele nem chora preço. Mas no começo a gente teve que vender confiança. A gente mostra muita seriedade ali. Fala, ó, não tô aqui pra não ficar falando já, e somos os melhores, não é que nem quesito disso. Mas hoje nossa entrega pra cada cliente que entra aqui é surreal. A gente se dedica ao máximo. A equipe pega ali, vocês viram, vocês adquiriram um método da HS, viram toda a estrutura aqui por dentro. Nosso time, ele vai, quebra a cabeça pra fazer dar certo. Falei, cliente entrou, a gente vai fazer dar certo. O cara confiou na gente, vamos responder isso com resultado. Em todos os nichos, né? Pô, a gente tem uma loja de motos que a gente atende, o cara, 40 anos de loja, o pai dele tinha, aí ele assumiu. Isso foi incrível. E, hoje eles estão vendendo, bateram recorde de vendas, eles estão ultrapassando motos que estavam lá paradas há 3 anos, que são de motos de 40 mil. Bom, tá saindo de estoque. Tá saindo, começou rodando tráfego lá e começou a sair. Olha que legal. Loja, a gente fechou o Ibacar lá lá no sul. Lá no sul, que eu sou péssimo de geografia, irmão. Vocês estão atingindo já todos os estados. Né? Sim, a gente tá hoje... Mas tem que tomar cuidado com isso aí, que a gente até começou. Tínhamos ido pro Rio, vários estados, um passo para trás para agora poder, mais estruturado, porque o que acontece? Quando você tá em vários estados, irmão, você precisa de vários influencers de vários estados. O tráfego é diferente, o tráfego é diferente em vários estados. O público é diferente. A nossa proposta ali de temperatura, 60, produção de conteúdo. Comunicação muda, a parte de copy ali muda. Entendeu? Verdade. No sul, os caras falam piá.
Então eu quero ter que... Se eu não Colocar usar- o casal de SP pra fazer uma propaganda. lá. Entendeu? Não vou nem entender o que eu tô Não falando. entendeu. Entendeu? Exato. Entendeu? É isso mesmo. Então a gente... Brasil mudou de estado, já mudou de país aqui, velho. Exato. A gente deu um passinho pra trás, a gente ainda tá em diversos estados, mas a gente deu um passinho pra trás e tá focando mais Pra em poder São dar 10 Paulo. pra frente, irmão. Uhum. Então É. tem que ir com calma, né? O Ibacar mesmo, a gente tá no primeiro mês aí com ele. O William, gente fina pra caramba, cliente. Salve, William. Vendedor pra caramba. Salve, William. A gente entrou com ele em call, ele começou a vender. Ele, não, tira isso, coloca aqui. Eu falei, irmão, não é carro que você tá comprando Ele aqui, começou a não. negociar. Eu falei, já vi que o cara é um bom Sim. vendedor. Eu falei, ó, aqui não vai ter como negociar. O que eu posso oferecer aqui, porque eu achei você um cara fantástico nas vendas, é um motionzinho. E, meu, Sim. primeiro mês com o cara, já bateu o recorde de vendas da loja esse mês. Eu falei, caramba, isso que a gente ainda nem tá 50% Ele já engrenado. tá, abriu o segundo espaço lá, já quer abrir e crescer. O Uhum. cara é Então- incrível também. A mentalidade dele ajuda. Acho que a mente dos nossos clientes ali, os nossos parceiros. Ajuda. Ajuda, Quando ajuda. o cara te dá liberdade pra fazer teu trabalho. Hoje, isso eu tava falando com a Lu agora, hoje a gente não tá fechando o cliente que eu não tenho essa liberdade. Se o cara eu já vejo que ele tem receio. Trava, né, irmão? Trava. Eu falo, Desanima. irmão, pode seguir aí seu caminho, a HS não é empresa pra você. Eu tive já cliente, mas manda outras agências aí pra eu ver também. Pô, peguei uma listagem. Mandou 5 PDF com os valores já. Pode Já chamar. mandei, porque Se eu é com a faço gente reunião, benchmark. aviso ele pra ele ir lá te visitar. Bom, a gente tem um estudo que a gente faz trimestral, você sabe que eu falei pra vocês na mentoria, com todas as agências de São Paulo, meu irmão. Então eu tenho o preço de todas. Quando ele me pediu, eu nem mandei o número, já mandei os valores, tudo bonitinho. Aí, ó. Conheça teu concorrente. Exatamente. Então, quando vocês chegaram com o Anthony, né? A gente falou inicialmente com ele, falou, pô, Rabib, a gente tá com a gente, tá apanhando um pouquinho aqui na questão de processos para escalar. Eu falei, irmão, o Khaled falou, irmão, a gente consegue ajudar. Que não tá pronto, né? Você sabe quando ele se preocupa com qualidade, de entregar sim. um mais bem feito possível. E- Não tava pronto. Mas eu falei, Rabib, E foi o que eu falei pro Khaled, falei, pô, vamos jogar transparente com os caras. Falar que não tem Exato. nada pronto, a gente tá Exato. construindo. e foi o que eu falei pro Khaled, falei, pô, se a gente só ia iniciar no que vem um projeto desse. Uhum. Eu falei, meu, quem é o momento certo, quem são os meninos certos pra começar, que eu sei que eles vão atropelar, é o Luiz e o Anthony, velho. Eu falei, 2 páginas aí que começaram o Anthony, a gente fez a primeira parceria com ele 20k, mano. 20k hoje ele tá com 1 milhão de 1 milhão. seguidores, entendeu? Então, pô, quando o Khaled chegou e falou, o Anthony e o Luiz, eles estão se juntando, eu Rabib falei... parou, falou, Eu falei, aí faz sentido, irmão, porque os caras, eu sei que eles vão ser um case nosso e eles vão conseguir escalar a empresa deles. E não só por ser um case nosso, mas tem aquela questão da gratidão também, irmão. Então, Claro. a tua prosperidade ali, você crescendo, vocês crescendo, é satisfatório pra gente. É Exatamente. aquilo, eu tenho muito uma questão interna, o Rabib também tem, mas temos uma proposta um pouco diferente. Eu quero ajudar pessoas a desbloquear a questão da mentalidade, a começar a treinar, se cuidar, se tornar mais abundante. A Bíblia já quer ajudar a pessoa a ter uma visão de vida diferente ali. Ele quer ajudar, não sendo mentor dela, Ganhar mas só mais ajudar dinheiro. por... também. Quero te Sim. mostrar a ganhar mais dinheiro, mas essa é a minha perspectiva, irmão. E tem Como pessoas que que eu estão posso te dispostas ajudar? a isso. Então, o mínimo que a gente podia fazer é estender esse braço para quem está disposto. Porque um dia nós somos as pessoas dispostas, né, Habib? Nós somos essas pessoas, me ajuda, me ajuda. Então, o mínimo que eu posso fazer, devolver para a humanidade hoje, é dar essa mão, estender essa mão. E a gente vê muito isso, a gente tá numa mentoria da Blueberry, né? Pô, eu vejo os caras, 1.100 clientes, tá faturando aí 2 milhões mês, mano. Assim, um Sensacional. bagulho, um negócio de fora do mundo. E, velho, eles estão fazendo a mentoria com a gente, você chama no grupo, eles respondem, o Khaled tá falando com os caras, o líder deles do privado lá, os líderes, os caras dão uma atenção, marca call com a gente, eu falei, pô, os caras têm no mesmo conceito da gente. Sim. Eles querem construir a gente como um case e querem ver a gente prosperar. Então, eu acho que o mercado tem espaço para isso. Claro. Com certeza. até a nossa equipe, quando a gente começou a mentoria, não, mas eles não vão atender os restaurantes de São Paulo. Falei, irmão, olha quanto restaurante Pô, tem em São cadastrado Paulo, né? tem mais de 30 mil. Você Né? entendeu? Eu falei, né, fica tranquilo que tem espaço para todo mundo trabalhar. Tem mercado. E para quem é bom, se Exato. você for melhor que eu, irmão, seja destaque. Eu que me esforço para ser melhor. É isso. É isso, Exatamente, acabou. Eu acho que quanto mais a gente divide, mais a gente E multiplica. outra, tem muita coisa para fazer também, tá? Como a gente quer trazer a solução completa, pô, vamos agora, o Habib ficamos na parte estratégica, a Gaia fica na parte estratégica de brand e tal, o Luiz tá na parte de produção, então tem muita coisa para expandir, para separar também. Com né? certeza, com certeza. Luiz, a gente vai ter que tá encerrando ali, mas eu queria antes te perguntar para você, como é que foi essa mentoria com a gente, tá? Sim. Se você recomendaria ela pra uma pessoa, ter esse acompanhamento meu e do Habib, tá? Não é porque você é nosso amigo não, viu, meu Não, irmão? mas Não, papo 100% transparente. sincero, Eu quero também um Transparente. feedback de melhoria. Sim, Quero que tu fale aqui pontos positivos, né, recomendaria ou não. Quero que tu fale um feedback positivo, um ponto de melhoria também, sim. tá? Como é que Cara, foi essa experiência pra você, um ponto de vista do Anthony, também, se você quiser compartilhar isso? Mas calma aí, tá? Que a gente não conseguiu fazer aquela nossa reunião ainda. mas É. tudo Falta bem. uma, falta uma. uma. Exato, falta uma. Vou falar com base nisso. Fechado. Cara, assim, esse mercado, eu ainda acredito que seja um mercado muito novo, né? O de marketing gastronômico. Tem muito espaço.
Só que eu acho que a maioria das pessoas tem uma certa limitação do que fazer, né? Acho que é só ir lá fazer foto pro cliente, postar, acabou. E a gente via que dava para fazer mais pelo cliente, só que a gente não sabia como, cara. Não sabia como fazer, porque era um mercado novo, a gente tinha a página, eu tinha um CLT, não tinha como ficar estudando e buscando. O que a gente fez buscar referência, basicamente. Foi uma coisa que eu aprendi muito cedo, cara, e que me ajudou muito na vida. É ouvir as pessoas que sabem mais que você. Exato. E nem sempre a pessoa vai saber mais que... Para ela saber mais que você, na verdade, ela precisa ter vivido mais que você. Tanto é que vocês dois são mais novos do que eu e que o Anthony, né? Exatamente. Nós e o Habib, diferença de meses, mas você, a gente tem uma diferença grande de idade. E assim, cara, você não precisa ouvir a pessoa que é mais velha necessariamente para você aprender. E é lógico que a experiência conta muito. Mas a gente foi buscar alguém que era referência e encontramos vocês. E assim, cara, a parte de processo, tudo que vocês fazem é absurdo comparado ao que a gente fazia. Nosso processo era muito básico e manual. Era tirar foto, agendar o post e responder comentário e direct, basicamente. Vocês fazem um planejamento para o cliente, vocês alinham antes com o cliente, na verdade, né? Qual que é a ideia dos próximos 2 meses para que seja gerado um conteúdo em cima disso. Então, você já faz uma previsão do que vai acontecer daqui a 60 dias com a empresa do cara. Entendo que daqui a um tempo vocês querem até aumentar esse prazo para você poder ter margem para poder expandir, enfim, escalar. Mas, cara, quando a gente entendeu isso, falei, caramba, a gente está trabalhando muito errado. A gente está fazendo um trabalho muito braçal, né? Enquanto a gente poderia estar escalando, fazendo planejamento com o cliente, pensando como que vai ser o Dia das Mães, Dia dos Namorados, criando um diferencial para ele. Então, esse foi o primeiro ponto que a gente já achou assim, extremamente disruptivo que vocês fazem, diferente do que a gente fazia no passado. Outra parte foi a parte de expandir a questão de colaboradores, enfim, de parceiros, porque nossa cabeça só tinha, né, funcionava eu e o Anthony mais uma pessoa. E aí, quando a gente entendeu que se eu trouxesse mais gente para a operação, além da questão de a troca de ideias, eu conseguiria também melhorar os processos, cara, foi, assim, surreal para nós. Então, essa questão de eu conseguir melhorar o restaurante do cliente, enfim, o negócio do cliente como um todo, através do que ele já tem na mão e do que a gente consegue fazer, e como estruturar e como expandir a empresa com as pessoas certas para que a gente pudesse ter tempo de fazer outros negócios, ter tempo de estudar, de aprender, para que eu pudesse melhorar. E é o que você falou, cara. Enfim, vocês sabem muito mais que a gente hoje desse negócio, mas eu posso aprender uma coisa que vocês não sabem e a gente vai compartilhar. Trocar essa figurinha. Porque, cara, para mim, o mercado só faz sentido desse jeito. Eu acho que os nossos pensamentos são muito parecidos, por isso que deu tão certo também essa mentoria. Cara, assim, eu tenho que ser grato pela pessoa que está na minha frente, e mesmo que eu não seja grato, se eu não te conhecesse, cara, se eu ver que teu negócio está dando certo, para mim não faz sentido não estar feliz pelo teu negócio está dando certo. Você atrai o que você transmite, mano. Na minha cabeça é assim que funciona. Uma mentalidade incrível, parabenizar você por essa mentalidade, porque é uma coisa fantástica, e é raro de se encontrar. Eu reconheço que é raro de se encontrar, mas eu admito que eu não consigo entender a pessoa que não pensa assim, cara, porque... Por que eu vou ficar triste ou eu vou desejar o mal para outra pessoa, sendo que eu posso desejar só o bem para ela, entende? E, cara, volta para você. Se a gente tivesse, sei lá, feito o trabalho de qualquer jeito no começo, ou meio que zoado ali a oportunidade que fizeram pra gente não teria essa oportunidade de estar aqui hoje batendo papo e de ter feito essa mentoria com vocês. Você imagina muito que a gente já tá aqui no podcast trocando esse ideia. Exato. Há 2 anos atrás eu não imaginaria, pô. Sinceramente, não fazia nem ideia. E assim, pô, pra quem vê, pô, tá acontecendo podcast, fala, pô, tá acontecendo podcast, mas pra quem sabe o que viveu, né, pô, o que vocês tiveram que fazer durante 2 anos, o que o Antônio tivemos que fazer durante 2 anos pra chegar onde a gente chegou, cara, assim, foi abdicar de muita coisa, abrir mão de tempo de qualidade, abrir mão de família, de ver as pessoas pra poder chegar em algum lugar, que ainda não é onde a gente quer, né, entendo que a gente tá longe ainda do objetivo, porque a gente quer sempre, cara, crescer, aprender, enfim, multiplicar. Mas sim, recomendo a mentoria da HS de olhos fechados para qualquer pessoa que precise. Depois você tem que dar um bônus para a gente. Brincadeira, gente. Mas recomendo sim, porque, cara, o processo de vocês é absurdo. Para o ramo que a gente trabalha hoje, que eu repito, é um ramo novo ainda, que tem muito espaço. O que vocês fazem, da forma que vocês fazem, que a gente está aplicando na SAM agora também, cara, é surreal. Surreal comparado ao que o pessoal faz no mercado hoje. Essa outra call nossa ainda que a gente não vai fez. ser sobre a aplicação, depois a gente conversa dessa aplicação. Não vamos trazer esse papo nesse podcast não, talvez num próximo. Sim. Mas, irmão, gratidão total pela tua sinceridade, pela tua transparência, pelo teu papo. Por ter separado esse tempinho aqui, que eu sei que é corrida. Eu sei que é corrida, eu sei que tá agora, pô... Isso é bom, né? Isso é bom. Eu tava falando com o cliente agora, ele falou, pô, tô corrido. Eu falei, pô, tá corrido, tá bom, né? Tá certo, tá dando certo. Eu acho que é muito importante também a gente ter esse tempinho pra trocar esse papo, poder se ver, alinhar. Eu acho que não pode deixar, tem que colocar como uma obrigação também. Sim. Uma responsabilidade, porque... Um com o outro, né? Eu tava falando isso pro cara de, pô, os clientes estavam aqui, a Lu do Reino. A gente tá atendendo eles mais de 2 anos já, vai fazer 2 anos.
E nunca fizemos um churrasco com eles, tá? Nunca tomamos Nada, uma, velho, nunca nada, sentamos olha isso. pra conversar só business. Mesma coisa Isso aí, até gente. quando? Pô, já crescemos, já estamos de É. nós fizemos daqui, vocês fizeram de lá. Pô, cadê uma comemoraçãozinha, uma celebração? Exato, isso a gente também. Pô, quando você fez aniversário esse ano, você me chamou. Eu falei, Nossa, porra, eu fiquei chateado aquele dia. Aquele Vocês me dia- devem um. Aquele dia a gente fechou um ticket de 9 pau na agência. É. Pô, então me dá metade. Vocês não foram no meu aniversário, o mínimo que vocês podem fazer. irmão, você falou, me chama, você falou, encosta no meu aniversário. Eu falei, cara, o Luiz me chamou pro aniversário, eu vou ter que ir. Aí o cliente me chamou, ele falou, irmão, Vamos fechar, só posso no sábado. só posso ir no né? sábado e eu já tinha apresentado um ticket de 6 pra ele, achou barato, porque queria adicionar Quero mais adicionar mais algumas coisa, irmão. coisinhas. Falei, meu, Aí eu falei, irmão, vou ter que ficar vendendo. Não dá. Não, eu entendo, irmão. Mas a Não gente- pode faltar com certeza oportunidade. vamos fazer alguma coisinha legal. E dentro disso a gente marcar uma nossa, né? Eu acho Sim. que... não só- Era até um ponto que eu entendo que quando a gente fez a mentoria, vocês estavam finalizando ali, pô, e abriram esse espaço para a gente poder trabalhar juntos. Mas nas próximas, e aí fica só o feedback que eu teria para dar. Se tiver a oportunidade das pessoas terem, pô, essa troca pessoalmente com vocês, eu acho que, melhor. cara, é muito mais enriquecedor. É, né? Você trocar ideia pessoalmente, o brainstorm é ter muito feito mais online. absurdo, mano. outra É muito coisa. mais absurdo do que você trocar Você devia ter por- feito por- online. É, presencial. Não, mas aí, pô, mas vocês estavam também- formatando, dá pra não só mudar com isso certeza. também. Essa mais específica. É que essa foi muito mais individual. Não era Exato, que era grupo. Se fosse sim. grupo, beleza. Vai, É, mas- não só isso também, como a gente mostra muita coisa no PC e tal, então, assim, essa é, questão de botou um espelhar Você também. teria que ter Talvez uma, ter algumas online e algumas estrutura, presenciais. É. Com certeza. Não, Mas só isso, cara. Show De resto demais. foi não, sensacional. mas a gente vai marcar aí uma cerveja. Vamos. Cara, você tá me devendo. Ó, agora. paizão, já sabe se é menino ou menina? É. Ainda não, saber mês que vem. Tá ansioso? Tô, cara. Tá preparado? Como que tá aí os nervos? Não, preparado eu não Luiz, tô, né? tá, Preparado Luiz tá eu com não uma tô. cara que vai vir uma menininha linda, viu? Será, cara? Eu acho que vai vir menino, mas não tenho preferência, não. Não tem Não preferência? tenho preferência, não. Seja o que Eu Deus acho que é quiser, menino, mano. Legal. Espero Só estar lá torce pra pra poder vir com- pegar ela também no Claro, colo. com Ele, né? certeza. Só torce pra Massa, vir com saúde. Essa fase é muito gostosa, velho. Aproveita, irmão. essa Você tem um fase. filho, né? Não, Não. só Não de tem? quatro Só de patas. quatro É mesmo, cara? Achei que você tinha um filho. Não, ainda Tá não. na hora, hein, Rabelo? Não, Já ainda achei não. que você tinha um filho. Você... Ainda não. Vai vir esse ano, hein? De Ainda que não. cor que tua esposa passou o Natal, mano? Quê? Virada do ano. Você lembra que cor que ela tava? Se foi verde, mano. Acho que é amarelo, mano. Puta, era verde, eu acho, hein? Acho que é amarelo. Era verde. Karina passou de verde, todo mundo falou, meu, passou de verde, no outro ano é batata. É Aconteceu, batata? acredita? Aconteceu? Falei, pô, isso aí não existe, não. Ainda Aí, bem que você já me avisou. Você vê ela comprando vestido verde, não? vai trocar, vai Bom, tirar. acho que encerramos com chave de ouro aqui, Luizão. Agradecer você pela Pô, presença. que isso, eu que irmão. agradeço. Já muito sucesso pra ti. irmão. Quem Pra precisar nós. também de um guia top de resultado que vai fazer uma produção de conteúdo de alto nível. Isso que eu falo. Casal de SP. Casal de SP, chama a gente lá, vai ser um prazer poder fazer um trabalho junto com vocês. Valeu, e é isso. Mais uma SariCast encerrado hoje. Valeu, gente. Valeu, Vamos que valeu, vamos. valeu, Pra cima. valeu, valeu.